Então, galera, hoje a gente vai apresentar um pouco sobre a ditadura uruguaia, que a ditadura não ocorreu apenas só no Uruguai, ocorreu em vários países da América do Sul e como agravante tinha como lutar contra o comunismo. E quem é o próximo? Em 1995, iniciou uma crise econômica que afetou instituições políticas. Tá. Durante a década de 1960, houve um processo de declínio social e econômico, com um notável aumento dos conflitos, que incluiu a luta armada através da guerra de guerrilhas, protagonizada por grupos extremistas, entre quais se destacou o Movimento de Libertação Nacional. Também contribuíram para tais conflitos a disseminação de ideias por outras organizações como a Convenção Nacional de Trabalhadores e grupos de extrema direita, como o Esquadrão da Morte e a Juventude Uruguaia. As formas armadas foram assumindo uma crescente influência política, até que finalmente, com o apoio de então presidente uruguaio João Maria Bordaberry, deram um golpe de Estado. Tá. Então, eu vou falar basicamente sobre o marco inicial da ditadura, que foi com Juan Maria Bordaberry, que fez o seu discurso no dia 27 de junho de 1973, transmitido por rádio e por TV, assim dando início à ditadura. Tá. No dia em que ele fez esse discurso, é, com o apoio das Forças Armadas, ele fechou o Senado e a Câmara de Deputados, e ele acaba indicando a criação de um Conselho de Estado para substituir as funções legislativas, é, dizendo que tinha como objetivo projetar uma reforma constitucional para reafirmar os princípios republicanos democráticos. 3 dias depois desse discurso, ele tornou ilegal a Nacional dos Trabalhadores, que ele acabou prendendo todos os dirigentes dessa convenção. Em 1975, ele instituiu o chamado Conselho da Nação, que era um órgão executivo, onde os representantes não teriam que ser eleitos pelo voto popular. Daí seria constituído pelos civis e uns ex-presidentes da República, membro da Suprema Corte da Justiça também, figuras que teriam, no caso, grande importância ou uma relevância nacional. Daí, e por membros das Forças Armadas, que seriam as pessoas importantes da época. Tá. Os conselhos posteriores seriam formados por cooptação, ou seja, a escolha de membros é dada pelas pessoas que compunham o conselho anterior. Em junho de 1976, Juan Maria Bordaberry expôs para as Forças Armadas novas medidas de organização para o governo, que evoluíam a destruição dos partidos políticos. A soberania nacional seria exercida mediante os plebiscitos ou indiretamente pelo da Nação, integrado pelo presidente da República e os comandantes-chefes das Forças Armadas. Daí tinha também a eliminação da democracia representativa, é, sendo o presidente da República eleito por um período de 5 anos pelo Conselho da Nação, ou seja, que daria 5 anos a mais a um presidente da República eleito pelo Conselho da Nação. Tá. Próximo. A ditadura uruguaia ela pode ser dividida, em certa forma, em três períodos. O primeiro período, que foi de 73 a 76, foi mais como colocar a população nos eixos, ou seja, quem se opunha contra o governo, a polícia, de uma certa forma, perseguia, utilizava meios físicos e psicológicos para tentar combater essa oposição. E muita gente acabou morrendo ou se suicidando nessa época por causa desses meios físicos para
poder acabar com a oposição. A partir de 76 até 80, começou com uma deposição de Bordaberry. Depois foi marcado pelos governos militares, que eles buscavam trazer de volta uma economia estável e o desenvolvimento do país. A terceira e última etapa foi a partir dos anos 80 que se caracterizou bastante pela redemocratização do país, de uma forma lenta, porém, com o passar dos anos, a democracia foi imposta. A gente pode notar bastante que no Uruguai que assim, muita gente sofreu um certo terrorismo pela polícia, porque a polícia tinha que impor tinha que se defender de uma certa forma da oposição, o governo. Então o governo utilizava vários mecanismos de tortura para poder combater a oposição. Até hoje tem muita gente que não sabe. Fala, Yuri. Já tô na tua frase, né? Pariu, cara, tu pegou toda a minha parte, velho. Vai se fuder. Agora que eu vou falar. Tá, em 30 de novembro de 1980 houve um plebiscito constitucional que proporcionou ao governo civil-militar com o objetivo de modificar a Constituição e, de certa forma, legitimar o governo de fato. A proposta foi recusada pela população por mais de 56% dos votos válidos, o que acabou favorecendo uma abertura democrática. Em 1º de setembro de 1981, assumiu a presidência o general Gregório Álvares, e em mais uma tentativa de legitimar o regime militar, em novembro de 1982, celebraram-se as eleições internas com os principais líderes históricos e partidos políticos. O resultado deste comício foi uma rejeição ao regime ditatorial, que mais uma vez acabaram contribuindo contrariamente à perpetuação do regime militar. E, em agosto de 1984, fecha-se um acordo chamado Pacto do Clube Naval, entre Gregório Alves, que é a Frente Ampla, e o o Gregório Alves, a Frente Ampla, o Partido Colorado e a União Cívica. Os representantes do Partido Nacional Uruguaio retiraram das negociações por não concordar com o plano militar de realizar eleições com partidos e pessoas pré-determinadas. E depois das eleições de 25 de novembro de 1984, o Partido Colorado sai vencedor. E as consequências desse regresso da democracia foi que, tipo, tinha lá na ditadura, aconteceu muito de pessoas ser presas por oposição ou algo assim, de não estar de acordo com a ditadura e tal. Então a pessoa, tipo, só por ela não participar da ditadura, ela era presa. Então, em 1985, foi aprovada uma lei de absolvição de encarcerados políticos no Uruguai, em que entre diversos presos estavam pessoas que realizavam crimes hediondos, que era tipo crimes tipo que eles perdoavam crimes que fossem contra, tipo, que na época da ditadura era crime, mas que agora com a democracia já não era mais, daí era perdoado e a pessoa era liberada. Mas, no entanto, deve-se destacar que no caso de homicídio, os condenados tiveram uma revisão de seus casos penais pelos tribunais de apelação pertence à justiça comum, ou no caso dos dependentes do poder executivo pela justiça militar, ditando-se assim uma nova sentença penal ou absolvição. Tá. E em 1986, durante a presidência de Júlio Maria Sanguinetti, editou-se uma lei que punia os delitos de violação aos direitos humanos e terrorismo, feitos durante a ditadura, que posteriormente passou por um plebiscito onde foi afirmada sua legitimidade com 57% dos votos. Tá. Também, como a gente não pode se deixar esquecer
também não pode. A gente também não pode deixar de esquecer personagens que fizeram parte desse período. A gente tem o Gregório Álvares, que foi um militar que foi presidente de 1981 até o final, que foi em 1985. No entanto, atualmente ele está preso por causa que ele foi acusado de coautor de um homicídio muito especialmente agravado, que foi dois fatos que aconteceram em 73 e 78 contra os militantes de Tuparamus, que era uma guerrilha. A gente tem o Bordaberry, que assim fez atuou com um golpe e foi presidente do Uruguai antes do golpe também. A gente também não pode deixar de falar o Júlio Maria Sanguettini, que sancionou algumas leis que punia os delitos contra as pessoas que, que sofreram repressão durante a ditadura. É isso, valeu, falou, até mais.